Olá, bom dia, bom dia! Estamos de volta com o nosso propósito de devocional, estudando sobre Abigail. Nós já vimos que ela era uma mulher bela, principalmente por dentro, mas também por fora, uma mulher sensata. Nós vimos que ela era uma mulher que venceu o mal com o bem, e hoje nós vamos ver também que ela era uma mulher organizada. Olha só, ela era uma mulher organizada. A base bíblica está em 1 Samuel, capítulo 25. Me ajuda colocando aqui nos comentários. Quando o seu servo foi lá e trouxe as informações, né? Informou ela prontamente pegou algumas coisas que ela tinha à mão. O que ela pegou? Então, 1 Samuel 25, 18 diz: Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas já guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo passado e pôs sobre o jumento. Olha só, que mulher preparada, que mulher organizada. Ela já tinha essas 5 ovelhas guisadas, ela já tinha esses, 200 pães, esses vinhos, nos odres. Então, nós temos que aprender com a organização. Lá em Isaías, eu não vou abrir, porque senão fica muito longo o nosso vídeo, mas você pode procurar na sua Bíblia, em Isaías 45, na versão atualizada, diz que Deus não fez o homem, Deus não fez o mundo para o caos. Aonde há caos, há estresse. Aonde há caos, há bagunça, a irritabilidade, as coisas parece que ficam ali, não deslancham, fica patinando, não sai do lugar. Ei, se organize. O nosso Deus é um Deus organizado. Quando Deus criou o mundo, Ele trouxe luz e Ele trouxe ordem. Ele separou a luz das trevas, Ele separou a parte seca das águas, Ele separou o dia e a noite. Deus é um Deus organizado e nós podemos ver isto no seu Filho Jesus. Você já leu sobre a multiplicação dos pães e dos peixes? Você já leu? Imagina só, a palavra de Deus diz que na primeira multiplicação era mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagina como é que eles fizeram para contar todas essas pessoas. Quando Jesus, ele operou o milagre, ele pegou, deu graças, ele partiu, ali foi distribuído. O que Jesus deu a ordem para os discípulos? Para os discípulos organizarem a multidão. Isso fala lá em Lucas capítulo 9, confere lá, Lucas capítulo 9, era para a multidão se organizar de 50 em 50, então a multidão começava a se organizar, contava, 1, 2, 3, 4, 5, 49, 50, aqui fechou o nosso grupo, eles se reuniam em 50, se assentavam entre a relva, e nesses grupos de 50 era mais fácil fazer a distribuição e era mais fácil fazer a contabilidade dessas pessoas. Ei, nós que trabalhamos na igreja com grupos de mulheres, às vezes a gente vai fazer lá os aniversariantes, não pode faltar bolo, a gente entrega para a pessoa sentada. Se a pessoa fica andando, circulando, e aí, já ganhou? Vai ganhar de novo? Vai comer de novo, Será que não vai faltar? Então, é importante essa organização. O nosso Deus, ele é organizado. E para as coisas darem certas, para nós termos paz, nós temos que aprender a nos organizar, amém? Nós temos que aprender. Irmã Dani, mas eu não consigo. Você pode aprender com o Espírito Santo de Deus. Eu me considero uma pessoa assim, olha, bagunceira. Meu esposo é bem mais organizado que eu, Mas olha que eu já mudei muito, muito, muito. Estou organizando uma viagem. Quando esse devocional for ao ar, eu já terei viajado,
Mas eu perguntando, e aí, e amanhã, não sei o quê, por quê? Parece uma ansiedade, mas não, o meu amanhã vai depender do meu hoje, porque hoje eu já estou organizando, facilitando o meu dia de amanhã, né? Então, para que as coisas venham a fluir, venham a acontecer, o empresário precisa ser organizado, a mãe precisa ser organizada, a dona de casa precisa ser organizada, né? A família precisa ser organizada. Então, é muito importante essa organização. Imagina se essa mulher, na hora da guerra, Davi vindo com 400 homens, né? Homens guerreiros, com as suas espadas afiadas, se ela fosse ainda preparar o pão, se ela fosse ainda, né, guisar as ovelhas, tinha servo, claro, tinha servos, né, mas imagina a correria, o desespero, todo mundo aflito com a má notícia, não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir render, o pior teria acontecido, né? Então, para nós nos organizarmos, olha o que a palavra de Deus nos dá como conselhos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios capítulo 6, olha o que o nosso Deus nos ensina. Provérbios 6:6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. O que eu preciso aprender com a formiga? Versículo 7, a qual, não tendo superior e nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Então, primeira coisa que nós temos que ter humildade, né? Humildade para quê? Para se abaixar lá, né? Aprender, observar a formiga. Às vezes, nós nos conformamos com falhas. Eu lembro quando eu estava lá na cidade de Bagé e eu estava pregando sobre a luz, eu estava pregando sobre a ordem, e eu lembro que antes disso eu falei assim: eu sou bagunceira mesmo, é assim que eu vivo, eu já aprendi, assim as coisas vão indo, vão dando certo. E eu lembro que quando eu falei, depois de ter falado muitas vezes, eu falei: eu sou bagunceira mesmo, eu lembrei da palavra que eu gosto muito, que está em Filipenses, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então, a vida que eu vivo, já não vivo mais eu, mas vivo é no Filho de Deus. Então, se Cristo está em mim, né, e eu sou bagunceira e ele é organizado, quer dizer que eu não estou deixando ele influenciar, eu não estou deixando ele fluir a ordem dele em mim e através de mim. E eu falei: Senhor, vou ter que aprender aqui a me organizar, né? Então, não é fácil, precisamos aprender, precisamos humildade para reconhecer e sermos transformados. Talvez você tá aí acomodado, acostumado, né, com um defeito. Não, eu sou bagunceiro mesmo, eu sou atrasado mesmo, eu sou enliado mesmo, eu deixo as coisas para a última hora, daquela correria, daquele estresse, é assim mesmo, eu só sei agir sob pressão. Talvez você tá acostumado, acomodado. Não, nosso Deus é Deus de transformação. Deus, ele quer te mudar, Deus, ele quer te transformar, amém? Então, tenha humildade para se abaixar lá embaixo e aprender, né? Aprender até com a natureza, a sabedoria que Deus deu. A formiga não tem um chefe, ela não faz porque ela é mandada, mas ela se lidera. Então eu quero dizer para você, lidere-se, acorde mais cedo, crie o hábito de uma agenda. Eu achei que seria impossível eu aprender a usar agenda, mas é assim, eu já pego a minha agenda, já coloco a palavra que eu vou estudar, já boto as coisas que eu tenho que fazer, né? Levou um tempo, a pessoa era tão organizada que anotava na agenda, esquecia a agenda, dia anotava, dia não anotava, mas agora é assim, funciona tudo com agenda e com planner, né? Porque a gente consegue olhar no planner a semana que nós temos que fazer, nós conseguimos olhar no planner ali, né, no mês, nos compromissos mais importantes que nós temos e já ir nos planejando, nos organizando para
para isso. Isso agrada a Deus, né? Então, lidere-se, não se conforme, né? Não seja preguiçoso, mas aprenda com a formiga. Acorde um pouquinho mais cedo, organize o teu dia. Antes de dormir, já adiante o que você pode adiantar para o dia de amanhã, né? Você, dona de casa, já bota a carne descongelar, já deixa o feijão de molho, né? Já deixa as roupas separadinhas. Isso vai facilitar. Isso agrada ao nosso Deus. Então, nós precisamos dessa humildade para aprender com a formiga, para nos liderar, para trabalhar no verão, para que o momento de inverno, quando não é possível, né? Ali o trabalho, a gente colher, desfrutar daquilo que nós já preparamos, já fizemos com antecedência. E aí, falando também sobre essa questão, né, da agenda, falando também aqui o que diz em Lucas capítulo 14, algo que Jesus disse. Coloca, por favor, aqui nos comentários, né? Lucas capítulo 14, Jesus, ele fala assim, ó, versículo 28, Lucas 14, 28, pois qualquer de vós que querendo edificar, construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos para ver se vai ter condição de acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar toda a obra, os que vierem comecem a escarnecer, né, a debochar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar, né? Então, algo bem importante é a agenda. O nosso cérebro não consegue guardar todas as informações. Quando você confia só na sua cabeça, você sobrecarrega a sua mente, dá aquele cansaço mental, e não adianta descansar, dormir, esse cansaço mental deve ser aliviado. E um bom ajuda, né, um bom socorro para essa sobrecarga é você pegar o papel e você colocar no papel, organizar ali o seu dia para você não precisar ficar exigindo a tua mente, você olhar lá e você facilitar ali pro teu cérebro. Então Jesus, ele falou, alguém vai construir, alguém vai para a guerra, primeiro senta, se organiza, planeja, calcula, vê se vai ter como concluir, vê se pode começar, né? Então é uma boa dica, sente e organize-se na presença de Deus, faça uma oração, peça para Deus a direção, vai colocando ali, e aí nessa questão de agenda, né, é importante nós respeitarmos as prioridades, porque nem sempre nós vamos conseguir fazer tudo. Às vezes a gente quer fazer 300 coisas, né? Mas nós temos que saber aquilo que é prioridade, aquilo que é mais importante. E Mateus capítulo 6, né? Mateus capítulo 6, versículo 31 diz, buscai em prioridade, né? Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas, então, vos serão acrescentadas. Então, coloca a lista do que você precisa fazer, e aí você vai vendo o que é mais importante. O mais importante você já vai fazendo, né? Já vai ali, já de manhã, tá com a força zerada, tá com a mente tranquila, né? Então eu vou fazer aquilo que é mais difícil, vou fazer aquilo que é mais importante, vou fazer aquilo que é prioridade primeiro, né? E aí o demais você vai fazendo ali, vai dando check na tua lista. Isso vai te ajudar a vencer muitas batalhas. Abigail, organizada, trouxe livramento para sua casa, para sua vida, para os seus servos. Então, organize-se, pega lá a sua agenda e depois de um tempo, né, se você sentir no coração, volta aqui, coloca nos comentários o seu testemunho, irmã Dani, eu uso agenda é minha amiga, eu uso o planner, né, tô aqui, ó, tenho meu caderninho de devocional, onde eu me organizo, né? Tenho aqui a minha agenda, onde eu organizo. No início de cada mês tem ali o meu planner, onde eu me organizo. Tem ali o caderno dos jovens, onde eu me organizo, né? Então, quando eu preciso abrir aquela caixinha, aquela gaveta, eu tenho o material que me auxilia nisso, né? Que faz com que eu consiga me organizar, tá bom? Lembre-se
Deus é Deus de ordem. Cristo organizou os discípulos e a multidão. Cristo está em ti e ele te ensina, ele te ajuda a ser uma pessoa mais organizada. E aí você vai melhorando, você vai sendo transformado do caos à ordem. E isso vai tornando-se um testemunho para que Deus seja glorificado através da tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço apertado da irmã Dani, em o nome de Jesus.